se afastar um pouquinho. Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Ao meu lado, Mário Covas está aqui para nos prestigiar. E hoje, Mário, vamos receber o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, né, que agora está aí numa situação, né, de difícil acesso, que é a questão da Covid. Prefeito, boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. Olha, primeiro eu gostaria muito de agradecer a você, Walter, ao Mário Covas e principalmente aqueles que acompanham o Brasil em Questão. Muito honrado em poder ter esta oportunidade de poder dialogar, responder. Afinal de contas, este programa que tem a sua ascendência na capital, nós somos um bairro de São Paulo, né? São Bernardo está aqui ao lado. E tenho certeza que os problemas, os desafios e as virtudes são muito comuns entre as cidades. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e me colocar à disposição de vocês aí para os questionamentos, as dúvidas, para que possamos colaborar aí com a sociedade sobre o aspecto da informação. Ótimo. Bem, prefeito, prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar. É muito importante uma figura pública da sua dimensão política, da importância da cidade de São Bernardo, do que... Aqui nós vivemos uma grande metrópole, né, prefeito? E como o senhor disse, as coisas aqui não dá para você deixar um do lado do outro, tal. O que um sente falta de ar ali, o outro respira do outro lado. É assim. Nós vivemos em uma comunidade muito grande. Então é muito bom ouvir a sua opinião, saber o que o senhor, como uma liderança, especialmente uma liderança da Grande São Paulo, pensa a respeito dos temas e quais as atitudes que estão sendo tomadas. Muito obrigado. Mário, eu que agradeço, viu? Sem a certeza e colaborando, aqui as nossas divisas não são rios, né? São ruas. Exatamente. Então, os problemas, aqui não há, o que nos divide são ruas e não rios. Então, com certeza, a necessidade de manter este bom entrosamento. Isso mesmo. Prefeito, Orlando, eu vi aqui uma live do senhor, acho que uns 2 dias atrás, falando desse momento de dificuldade que é na questão da saúde pública, o fato do gestor do majoritário, seja prefeito ou governador do nosso país, né, está aí vivendo num momento difícil, onde a sociedade está aí com um desespero profundo com a questão do Covid. E aí na sua live você coloca o seguinte, que as decisões não são fáceis, mas que precisam ser tomadas. Bom, o que eu fiquei muito sensibilizado ali com a live, é uma questão muito positiva, de querer dar o certo para a população. Como é que o senhor está se sentindo nesse momento agora desta pandemia? Como é que está essa dificuldade aí para gerir? Olha, muito objetivamente, nós estamos no pior momento desde o surgimento do vírus no Brasil. A gente vem administrando essa crise há 11 anos, não só eu, mas como todos os prefeitos e os brasileiros. No pior momento, ano passado, nós chegamos a uma taxa de ocupação em UTI, que é sempre a referência que nos norteia, porque quando o doente chega à UTI é o caso mais grave. E cheguei em agosto do ano passado a 70% de ocupação. Hoje, Walter, nós estamos com 89% de ocupação nos leitos de UTI. Mais tarde ainda eu vou me atualizar dos dias de hoje, esse é o de ontem à noite, mas é uma situação gravíssima, porque a cidade de São Bernardo, nós preparamos ela, nós aumentamos o número de leitos, eu inaugurei 2 hospitais em meio à pandemia, inclusive este que aparece aqui ao meu fundo é o hospital de urgências, com 250 leitos, eu devolvi o hospital Anchieta para a população, nós abrimos leitos para as vítimas do Covid no Hospital de Clínicas, no HMU, e mesmo assim, com toda essa disponibilidade, nós chegamos a 89% de ocupação, que é uma temperatura, um sinal de extrema preocupação. E, ao mesmo tempo, nós já estamos vendo que no interior de São Paulo, cidades grandes como Campinas, Araraquara, já saturaram, quer dizer, não tem mais aonde pôr os seus pacientes. Aí nos remete a 2 preocupações. Primeiro, a falta do isolamento social, a população cansou da pandemia, se esgotou de ter que aguardar, de ter que ficar em casa, e começou a ter um relaxamento sobre o aspecto do não distanciamento social. O segundo, a possibilidade, é a nova cepa,
que é mais agressiva, é mais violenta, infecta mais rápido, infecta mais, e o que é pior, tem infectado pessoas mais jovens, o que nós não víamos ser hospitalizadas no ano passado. Para se ter uma ideia, até novembro do ano passado, mês da eleição, eu tinha aqui menos de 1.000 mortos. Nós estávamos com 980 vítimas fatais do Covid. Hoje, eu já passei de 1.500. Então, em 3 meses, já morreu mais do que a metade do que, infelizmente, foram levados a óbito o ano passado. E um outro grave problema, né? Eu sempre tomo muito cuidado, como político, de não culpar o povo, a sociedade, e deixar de fazer a autocrítica. Este caos que nós estamos vivenciando, que Manaus já viveu, que Araraquara está vivendo, tem um único responsável, o negacionismo federal. Nós, o ano passado, ficamos o ano todo ouvindo que isso era uma gripezinha, né? Que isso não tinha problema nenhum, que a vacina que o Instituto Butantan estava desenvolvendo era vacina, né? Um deboche do problema. E hoje, nós nos deparamos com esse caos e, na prática, cadê a vacina? O pouco que nós estamos recebendo é exatamente a vacina do Butantan. Eu imunizei aqui em São Bernardo pouco mais de 44.000 pessoas, e uma cidade de 870.000 habitantes. E esta proporção vale para todas as demais cidades, vale para a capital. E hoje nós vemos um forte impacto na economia, porque se não tem vacina, não tem geração de emprego, e o Brasil patinando. E aí você olha um país como Israel, mais da metade da população imunizada. Então, eu não quero politizar, não fiz durante todo esse processo, até porque o que a sociedade espera de nós, gestores públicos, não é crítica, é resultado, é ação. Agora, eu não posso comprar vacina, não tenho onde comprar. Se tivesse, eu compraria. As prefeituras aplicam vacina, só que eu aplico aquilo que eu recebo. E, infelizmente, nós estamos recebendo vacina a conta-gotas. E a população em uma angústia horrível. E o que é pior de tudo isso, né? O Brasil passando de 250.000 vítimas fatais do Covid. Lamentavelmente, nós corremos o risco, em um país em população inferior aos Estados Unidos, ter um número de mortes superior ao deles. Então, esse negacionismo, além das vítimas, está custando caríssimo para o país. E eu acho que acabou o momento do silêncio. Lamentavelmente, o país vive um embate político estranho, né? Parece que não tem oposição no país, e as próprias instituições muito tímidas em relação ao grave problema pandêmico que atravessa a nossa sociedade. Mário? Eu fico muito impressionado com os números todos. Eu ontem estive conversando com o meu médico em função dos exames periódicos que a gente faz, e ele acabou me dando a notícia de que os leitos estavam sendo ocupados aqui na cidade de São Paulo, nos principais hospitais e tal. Ele muito assustado. E eu confesso que eu não tinha essa informação desta gravidade. Sabia que tinha piorado, mas não desta gravidade. E agora toda a sua explanação mostra bem a realidade, porque me parece que isso não é um caso isolado de São Bernardo. Toda a grande São Paulo, a capital, e acredito que no interior, como você disse, Araraquara e Campinas, com uma posição ainda pior. Então, ou seja, realmente você tem que ter situações mais duras de combate a essa disseminação do vírus. E por isso mesmo, tenho conhecimento de que os prefeitos aí do ABC, na sua composição de consórcio dos municípios, acabaram adotando uma regra ainda mais restritiva que o governo do estado, hoje, pela hora do almoço, anunciou. Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para esclarecer a população que está nos assistindo quais são as mudanças que o consórcio está oferecendo de mais cuidado em relação a essa disseminação da pandemia. Perfeito, Mário. Olha, na última segunda-feira, quando nós atingimos a marca de 87% de ocupação de UTI, imediatamente eu tomei a decisão, junto ao nosso comitê,
que nos orientou. Nós temos um comitê municipal de controle e combate ao Covid-19, e eles nos trouxeram aqui os números com muita preocupação. Então, a partir do próximo sábado, agora, dia 27, nós teremos um toque de recolher a partir das 22 horas até as 4 horas da manhã, onde somente hospitais, farmácias, hospitais veterinários poderão funcionar na cidade de São Bernardo do Campo. Então, é muito importante, todos aqueles que têm o seu estabelecimento, a partir das 21 horas, eles precisam começar a encerrar as atividades, porque após as 22 horas não terá mais ônibus circulando. Teremos bloqueio em toda a cidade, com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, e também as aulas presenciais na rede pública, que estava prevista retornar dia 1º de março, foi adiada, exatamente pelo volume que a educação leva em movimentação. Só em São Bernardo, retornar às aulas presenciais significa mais de 200 mil pessoas, entre alunos, professores, auxiliares de limpeza, merendeira, movimentando a cidade, o que levaria elevaria o risco de infecção destas pessoas e proliferação do vírus. Então, nós tomamos essas medidas, foram validadas agora à tarde com os demais prefeitos do ABC, que também deram o mesmo encaminhamento, com exceção de São Caetano e Ribeirão Pires. Todos nós iremos suspender o transporte coletivo às 22, todos iniciarão o fechamento das atividades a partir das 21 horas, até para que os seus colaboradores possam pegar o transporte e retornar, exatamente para a gente conter a pandemia, que está indo numa situação de extrema gravidade. Eu tenho atendido... Elas foram adiadas de 1º de março para... A priori, dia 14 de março, o retorno. Se a ocupação de UTI diminuir, a gente pode, ao longo da semana, rever esta posição. Agora, o que nós não podemos é ser negligentes, omissos, em ver os leitos de ocupação dos hospitais crescerem e daqui a pouco a gente não ter aonde colocar os pacientes. Para se ter uma ideia, a rede privada já está com 91% de ocupação, superou a rede pública. Então, é o total estrangulamento. Daqui a pouco você não tem aonde pôr paciente, nem hospital público e nem privado, ao ponto que quem tem convênio estará dependendo do SUS. E daí a nossa responsabilidade em tomar medidas rápidas, enérgicas, para conter. E olha, eu respeito as posições, mas acho que neste momento, inclusive, o governo do estado foi muito sereno, porque em outros momentos, quando nós tínhamos um índice de ocupação inferior de UTI, foram colocadas posições mais duras, como pôr a cidade no plano São Paulo na classificação vermelha. E nenhum de nós tínhamos essa ocupação de UTI. Então, nós tomamos a decisão, as prefeituras podem ser mais restritivas que o Estado, e foi assim que nós agimos, buscando ter responsabilidade em garantir o atendimento à nossa população, especialmente às vítimas do Covid. Prefeito, e em relação às escolas particulares, elas também deverão seguir as mesmas datas ou não? As escolas particulares também tiveram as aulas presenciais suspensas, até porque, Mário, bom senso, né? Se o filho de quem estuda na rede pública não pode, o da privada também não. Nós estamos falando de mesmas crianças e da mesma coerência, né? Então está suspenso também. Não, eu compreendo. É que muitas vezes há uma pressão, a gente vê, pelo menos aqui na capital, e acredito que em São Bernardo também é assim, uma pressão muito grande, muito maior das escolas privadas no retorno às aulas do que as escolas públicas, porque na escola pública há muito mais um temor de que o poder público não tem as mesmas condições que a escola privada do aspecto de segurança, né, dos equipamentos, enfim, das ações possíveis para você evitar o contágio. E que na escola particular, eventualmente, com mais recursos, ela consiga apresentar algo melhor, enfim. Então, há uma certa pressão contrária entre um e outro. E, claro, o administrador, tendo essa pressão divergente, ele acaba, eventualmente, podendo tomar decisões diferenciadas. Então, por isso a pergunta, porque podia
causar Não, algum perfeito tipo a sua pergunta. Então, ok. Então, para todos, até o dia 14/3, a princípio, 14/3. Perfeitamente. E Agora, na próxima terça-feira, nós faremos uma nova avaliação, desde a segunda, exatamente olhando o nível de ocupação. Se no final de semana nós tivermos uma reação positiva a cair a ocupação dos leitos de UTI, nenhum problema em a gente revisar e já para outra semana, dia 8, mudar. É isso, sempre comunicando com antecedência, com cuidado, respeitando, inclusive, para que as pessoas possam ter as suas vidas organizadas. Mais uma pergunta, prefeito, a respeito. Desculpe, Walter, só para esgotar o assunto, tá? A decisão é de que a partir de 21 horas não se cessam as atividades que não essas essenciais de hospitais, etc. Muito bem, inclusive não vai ter mais transporte coletivo, etc. Como é que ficam aquelas atividades em que, por exemplo, um restaurante que encerra suas atividades, mas ainda tem um tempo de cozinha, de lavar, enfim, outras atividades internas, para depois os funcionários irem embora? Ou seja, é possível que termine às 9 horas, mas que o funcionário fique até às 10 ou até e aí, como é que ele poderia retornar à sua casa? Como é que essa coisa vai funcionar? Exatamente por isso que nós estamos colocando que o encerramento deve iniciar a partir das 21 horas, para que o patrão se organize com os seus trabalhadores, o empregador e o empregado, para que possa disponibilizar a saída dele do estabelecimento, para que ele pegue o transporte coletivo ainda enquanto estiver circulando. Então, porém, se o patrão prefere manter este trabalhador até um horário mais estendido, no limite, ele pode pagar um aplicativo para que o mesmo retorne. Por isso que nós comunicamos com antecedência, com muita cautela, exatamente para prevenir e não pegar de surpresa absolutamente ninguém. Eventualmente, ele pode pôr, inclusive, um transporte próprio, uma van, para levar os seus colaboradores após o encerramento da atividade. Pois não, muito obrigado. Prefeito, falando da saúde, né? Saúde eu também vi em algumas entrevistas, que a sua capacidade de leito hoje está complexa para a questão da Covid em 87%, né? E que também tem os leitos na rede particular. Os outros municípios também estavam encaminhando algumas pessoas para serem atendidas aí em São Bernardo. Como é que vai ficar essa situação agora, né? Porque, na verdade, você centralizou ações, né? Vai ter como... Hoje eu acho que tem o quê? 26 leitos disponíveis, é isso? Não, hoje à tarde, o último número, eu tinha apenas 15 leitos de UTI disponível. Esses números mudam muito, porque depende das altas e, infelizmente, dos óbitos. Nós atendemos durante esses 11 meses todos aqueles que demandaram de atendimento médico. Eu não ia deixar de atender o paciente de uma cidade ou de outra tendo leito disponível. O que nos preocupou com essa elevação de ocupação é que realmente começou a saturar. E eu liguei ao prefeito de Diadema e Mauá, que são as duas cidades que mais estavam demandando vagas. Pra você ter uma ideia, no dia de hoje, ainda nós temos 50 pacientes de Diadema e Mauá internados, vítimas do Covid, aqui em São Bernardo do Campo. Então, não é que nós não queremos atender, todos são brasileiros, somos irmãos, porém, eu preciso priorizar o atendimento de quem é da minha cidade. São hospitais municipais. Então, a tendência, Walter, é piorar um pouco, porque eu estava atendendo vítimas de fora. Não vou conseguir atender a partir de agora. Então, estas cidades que já estão com elevação, o prefeito de Mauá me falava há pouco que ele está com 90% de ocupação. Se eu transferir os pacientes dele de São Bernardo para lá, ele vai para 110% de ocupação. Então, este problema não é de São Bernardo. A elevação na ocupação dos leitos de UTI é um problema hoje da região metropolitana, e eu tenho certeza que o interior de São Paulo, pelo que eu vi em Campinas, Araraquara, Presidente Prudente, caminha pelo mesmo colapso. Eu queria fazer também na área da saúde, aí não vou ter como escapar, porque hoje, prefeito, a gente viu ali uma discordância na questão do envio da vacina. Embora a gente tenha São Paulo aí caminhando bem com a questão do Butantan, a gente vê que o governo federal aí não tem um cronograma para isso. Eu não vi a estatística da vacinação na sua cidade, mas ainda tem dose? Como é que está essa situação aí? O senhor já prepara a segunda dose? Todos os potenciais pessoal da saúde foi
feita a vacinação e da terceira idade? Como é que está essa situação? Walter, aqui nós acompanhamos o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Como eu disse anteriormente, tudo é determinado pelo Ministério da Saúde através do envio às vacinas da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós já estamos vacinando aqueles idosos com mais de 90 anos, que foi o primeiro grupo, já vacinamos a segunda dose dos profissionais da saúde linha de frente, as comunidades indígenas. E a partir da próxima sexta-feira, vamos iniciar a vacinação dos idosos acima de 80 anos. Para se ter uma ideia, hoje nós temos 45.136 pessoas vacinadas. Esgotou, nós não temos mais vacina. Dependemos agora da chegada de novas doses, que está previsto para a próxima sexta-feira, para iniciar esse procedimento daqueles que têm acima de 80 anos. Porém, lembrando que nós dependemos do envio das vacinas. Eu nunca me eximo das minhas responsabilidades, né? Porém, vacina, historicamente, são campanhas nacionais, não são campanhas municipais. As prefeituras aplicam, elas recebem a vacina, os insumos e fazem a aplicação. E é o que nós queremos continuar fazendo. O que falta, na verdade, é a vacina, né? O que falta é a vacina. Mário, você quer implementar alguma pergunta? Porque eu tenho eu queria mudar só um pouquinho de rumo, porque a gente está muito centrado nessa coisa do momento atual, mas eu queria falar um pouquinho de política. Prefeito, sou o prefeito reeleito de uma cidade importante, super importante no estado, e uma cidade até simbólica, São Bernardo do Campo, berço do Lula, berço de lutas de sindicalistas, dos metalúrgicos, e de um partido que não é propriamente o partido dos trabalhadores, etc. Sei a dificuldade, ou pelo menos imagino a dificuldade de conseguir avançar num terreno que inicialmente seria até hostil, eu diria. Eu não só avançou, como foi reeleito agora com uma margem bastante grande. Eu sei que a sua liderança na Grande São Paulo é extremamente notada, forte, e por isso eu fico aqui me perguntando, cá com os meus botões, esse é o segundo mandato. Ao término do segundo mandato, tem um hiato, e a eleição vai ser para prefeito e para vereador. E muito provavelmente, até pela sua trajetória política, os voos poderão ser mais altos. O senhor imagina uma possibilidade de ser candidato ano que vem a um cargo majoritário, ou para governador, ou para senador, ou enfim, pensa em alguma coisa num curto espaço de tempo? Eu acho que São Paulo, o estado de São Paulo, uma figura como o senhor, ele tem espaço para ter uma dimensão muito grande. Do filho do Mário Covas, o melhor governador que esse estado já teve, eu tinha certeza que eu não ia passar ileso aqui uma saia justa dessa, tá certo? Não, mas veja, prefeito, eu não estou aqui para depois dizer, não, falou isso e disse aquilo, não é isso, não. Eu estou fazendo uma reflexão apenas, e não estou querendo lhe constranger a nada, mas eu penso que é um processo natural. Acho até que a gente, quando chega numa dimensão, ou pessoas quando chegam numa dimensão política como a sua, você controla menos o seu futuro. A população te empurra para ser, querendo ou não. A gente até pode ter planos, mas se os nossos planos só vão dar certo se você tiver uma base nos levando para lá. Então, a pergunta é dos meus botões, não é pegadinha, não. Mário, eu não sei se eu cheguei a te falar, mas você sabe, eu fui vereador o mais jovem da história de São Bernardo. Eu fui vereador com 18 para 19 anos. E eu conhecia muito seu pai, porque eu sou do ramo de supermercados, e a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, sempre teve uma ligação muito forte com o seu pai, devido ao Omar Assaf, que é um supermercadista tradicional da Baixada, e era muito amigo do seu pai. E você sabe que eu não conhecia nem o Bruno ainda, nosso atual prefeito, e nem você. Uhum. Mas quando eu me tornei deputado estadual, eu pedi um café com a sua mãe, a dona Lila. Não sei se ela tinha ainda um apartamento ali, eu tenho, próximo ao palácio. E ela me recebeu lá. Eu estou falando de 2002. 2002.
E eu fui me aconselhar com ela, sabe? E eu também não a conhecia de evento, e ela me recebeu bem. Que bom. E foi interessante, porque quando eu estive lá, ela falou, menino, né? E eu era um pouco mais menino. Ela falou, o que o senhor quer ser? Eu falei, eu quero ser prefeito da minha cidade. Ela falou, mas o senhor acabou de ganhar eleição para deputado? Eu falei, eu já fui vereador, agora me tornei deputado. Eu era jovem, eu fui deputado com 26 anos, né? E cumpri 4 mandatos. E eu me lembro, Mário, como se fosse hoje, né? Eu falei, não, dona Lila, mas eu vou ser prefeito de São Bernardo. Ela falou, com essa vontade eu não tenho dúvida que você vai ser. E mande um beijo a ela, tem um carinho especial. E olha, fazendo valer dessa conversa de 18 anos atrás, quase 19, eu acho que todo homem público, especialmente no meu caso, que pôde chegar a governar pela segunda vez uma cidade grande, importante, desafiadora, como é São Bernardo do Campo, tem sonhos. Seria hipócrita da minha parte falar que eu não tenho sonho e o desejo de um dia ser governador de São Paulo. Não vou negar, tenho sim. Agora, os sonhos, os desejos têm que ser compatíveis com a realidade. A primeira delas, Mário, é saber se existe uma vontade, um desejo, né, do partido pela qual eu faço parte, da minha cidade. Imagina você sair candidato a um plano maior e nem aceitação local você tiver. Segundo, capilaridade com a sociedade. Precisa ter partido bom, precisa ter coligação, precisa ter aliados. Política não é partida de tênis, um de cada lado, né? É uma atividade coletiva, é uma atividade de grupo, é uma atividade que a vontade principal não pode ser a tua, não pode ser pela tua vaidade, tem que ser por um desejo mais amplo. O que o homem público tem que ter? Iniciativa. Iniciativa é completamente diferente de vaidade. A iniciativa é um grupo grande de pessoas que querem e você precisa ter a coragem. Vaidade é estar sem ninguém e querer sozinho. Aí é ego pessoal. Eu não sou movido por ego pessoal, não sou mesmo. Tanto que aceitei, deixei de ser candidato em 2012, perdi uma eleição em 2008, não tenho vergonha disso, e ganhei. Ao longo da minha carreira, disputei 9 eleições, venci 8. Né? Agora, a gente está observando, né? Nunca vou negar. Agora, jamais farei algo de maneira assodada, truculenta, atropelando. Não é esse o estilo, é uma construção. Agora, não te deixarei sem resposta para não parecer aqui o famoso sabonete. Sonho de ter, eu tenho. Vontade também. Se eu conseguir um dia trilhar este caminho, pode ser no próximo ano, como você perguntou, ou não, tudo depende da circunstância. Agora, o foco, especialmente no momento difícil como esse, é dar a conta do recado, continuar contornando, cuidando, protegendo. Jamais teria a coragem de me lançar candidato, primeiro sem essas condicionantes que eu pontuei, principalmente em meio a uma pandemia, onde o grande desafio é proteger as vidas, imunizar as pessoas, que é a razão pela qual eu fui eleito, e cuidar bem da minha cidade, que é o que eu tento fazer todos os dias. O senhor está absolutamente certo, é isso mesmo. Eu não quero tirar o foco da administração, muito pelo contrário, até porque a eleição ocorreu não tem muito tempo. Mas é simplesmente porque é um processo natural do ponto de vista político, não é trocar. A gente, às vezes, é guindado com os desafios maiores, evidentemente. E por Walter, isso... agora eu vou deixar ele uma saia justa. Se eu for candidato, você vai votar em mim para governador? Opa, estamos lá, olha aqui, ó. Eu até. Então, fica aí um convite, se quiser, a gente pode até conversar no Podemos, quem sabe você pode ser candidato por lá, quem sabe? Sempre podemos, viu? Sempre podemos. Vamos lá. Mário, queria aproveitar, a gente já está, eu sei que o prefeito tem aí compromisso, eu queria perguntar... O prefeito não tem um compromisso, o prefeito tem uma obrigação. Uma obrigação. O pai dele está internado com Covid, assim como o prefeito já teve. Não é Covid, graças a Deus não. Não é Covid? Não é Covid, graças a Deus não. Melhor. Meu pai tem um infarto muito forte, infelizmente teve um coágulo no cérebro, então, mas não é Covid não, senão nem poderia. Melhor. Graças a Deus.
Dos males o menor. Mas ele está revezando com o irmão a ficar no hospital. Então, o compromisso dele é uma obrigação. É isso aí. Eu queria, preservando isso, eu até lembrei que eu vi uma entrevista sua na Band, né, com o meu colega lá da Band, na época que você teve a Covid, né, fiquei sensibilizado com aquilo. Lacombe? Com Lacombe, isso. Eu vi uma TV que eu acompanho, né, prefeito? Mas tem uma frase sua que ali no final você disse assim: eu não troco vida por voto. Acho que foi na campanha isso aí. Usando dessa frase final para se despedir, já que você também já esteve do lado da telinha aqui apresentando, eu queria que você comente esse finalzinho aí, para que a gente possa partir para o intervalo aí e você possa ir para o seu compromisso, viu, prefeito? Walter, na verdade eu usei essa frase no começo da pandemia, o ano passado, aliás, antes de ser internado, porque é aquela grande preocupação, e foi no momento que nós tínhamos que fechar a atividade comercial. E muita gente questionava na rede social: você vai mandar fechar o comércio, não vão votar em você. E eu falei: olha, pessoal, me permitam dizer o seguinte: eu não vou trocar vidas por votos. Nós estávamos no ano da eleição. Então, as medidas que nós tomamos não foi olhando o calendário eleitoral, foi olhando o cronograma da pandemia. E eu continuo fazendo isso. Eu acho que é um grande erro qualquer gestor público, neste momento, olhar sobre a ótica da popularidade e não da realidade. A realidade é que você tem que tomar, muitas vezes, medidas que contrariam a população, tiram popularidade, levam desagrados, mas você tem que ter a convicção de que você está fazendo o melhor para proteger. E eu vou continuar fazendo isso. Essa medida, como, por exemplo, de suspender aula em escolas particulares, não é popular. Desagrado, teve protesto. Agora, eu não posso fazer com que os meus hospitais entrem numa linha de estrangulamento, não tenha onde pôr doente, chegue perto do que ocorreu em Manaus e eu ficar aqui como se nada tivesse acontecendo. Então, esta frase que eu usei em março do ano passado, eu repito ela hoje: eu jamais vou tomar medidas pensando em voto. As medidas a gente tem que tomar sempre pensando no melhor da população. E, aliás, o Mário Covas foi o grande exemplo disso. Ele consertou o estado de São Paulo, sacrificando a sua popularidade. E deu certo. Ele deixou um estado muito melhor, um estado pujante como é hoje, porque teve coragem de tomar medidas extremamente impopulares. E eu acho que é um grande exemplo para todo político. Quero agradecer, prefeito, sua participação aqui no Canal 9 TV Aberta. Mário, vamos despedir do prefeito e a gente vai para o segundo bloco com o Sérgio Braga. Perfeito. Prefeito, obrigado, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, muito obrigado pela participação, acho que foi muito importante e nós estamos dando muita sorte, porque a gente acaba entrevistando as pessoas e sempre um dia muito especial. Hoje foi um dia especial, porque teve mudanças na regra no Estado e mudanças na regra aí em todo o ABC, especialmente em São Bernardo. Obrigado por essa oportunidade, nós queremos deixar esse canal aberto, quando quiser, se quiser, a qualquer dia, a qualquer hora, a gente pode fazer novamente um esclarecimento à população, nós estamos absolutamente receptivos a isso. Olha, eu queria agradecer o Walter, que é amigo de muitos amigos, a você, Mário Covas. É uma grande oportunidade estar aqui no Brasil em Questão. Agradecer este convite. Olha, meia hora voa, tá certo? Eu me coloco à disposição. Se vocês me derem a honra de outras oportunidades de poder estar juntos, será um prazer, um privilégio poder aí compartilhar de tantos seguidores, de tantos amigos que nós temos aí. Um grande abraço, uma ótima noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, prefeito. Vocês vão acompanhar aqui, voltamos daqui a pouquinho com o Sérgio Braga, tá? Obrigado, até daqui a pouquinho. A vacina do Butantan não é só a vacina que vence o coronavírus. É a vacina que vence a incerteza, que traz de volta a esperança, que devolve sorrisos, que vai devolver encontros. É a vacina que une todos nós em torno do mesmo objetivo: acabar de vez com a Covid-19. Vacine-se. Por você, pela sua família, pelos seus amigos e por quem você nem conhece, mas quer o mesmo que você. Se a vacina do Butantan, você pode confiar.
é do Butantã, é de São Paulo, é do Brasil. Mário, estamos aqui então, né? Vamos começar já o segundo bloco aqui com o Sérgio Braga, que está aqui. A gente vai colocar aqui para você da TV Aberta de São Paulo os principais temas aí que pelearam as notícias da semana. Tudo bem, Braga? Boa noite. Aliás, olá a todos, né, que nos acompanham nessa edição do Brasil em Questão. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela participação, Walter, Mário Covas. E sem dúvida nenhuma, uma semana, né, última semana do mês de fevereiro, agitadíssima, não só na questão voltada à saúde, como também na política nacional. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ao longo desse último bloco, aqui do segundo bloco dessa edição, falando sobre os bastidores da política lá em Brasília, que estão pegando fogo nesse momento, né, Mário? Bastante, bastante. Esse país é um negócio incrível, né? Porque de um momento para outro, o assunto que era o assunto do dia, ele fica para trás e vem um outro assunto, pega e toma completamente o noticiário, mobiliza as pessoas. Realmente, a gente vive momentos bastante intensos em Brasília. E não é uma época muito comum, né? Fevereiro, normalmente, em outros anos, é época meio de carnaval, acabou o carnaval, então é uma coisa meio mais devagar, mas não está sendo, não. Está sendo bem intenso. É verdade. Aliás, Walter, se me permite, né, só comentar, hoje mesmo, nessa quarta-feira, e lógico, quem vai estar nos acompanhando nesta semana pela TV Aberta, sabe que houve aquela prisão e a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, lá do Rio de Janeiro, né, por determinação do próprio STF. Né, e também o afastamento da deputada Fiordelis, né, Flordelis. Isso. Flordelis, acusada de matar o marido em 2019, o pastor, né? Aliás, o que tudo indica, devem, pelo menos o deputado, né, Daniel Silveira, receber uma punição muito branda dos próprios deputados federais, que também, nessa última quarta-feira, incluíram uma PEC, né? Uma PEC que vai dificultar, principalmente, a prisão de deputados aí, que estejam envolvidos em qualquer tipo de ilícito. Perguntando para o Mário, exatamente nesse sentido, será que existe um corporativismo muito grande em nome do quê? Da imunidade, em prol da impunidade ou não? Ou a população está vendo algo totalmente diferente naquilo que a gente pode chamar como cortina de fumaça, essa cortina de fumaça, as preocupações com o próprio Covid? Né? O Covid está aí, mas a Brasília continua lá e continua surpreendendo, não, Mário? Sabe, nós vivemos tempos, né, não agora, este ano, mas a gente tem vivido tempos de bastante radicalismo nos posicionamentos, pouca tolerância nas ações e sempre uma exigência de medidas duras, rápidas e fortes, contundentes a respeito dos vários assuntos. Essa coisa do deputado me chama a atenção por um outro aspecto. Quer dizer, não há dúvida de que ele cometeu uma série de impropérios na sua fala, e eu não concordo com o que ele falou. Então, não começo dizendo que eu não concordo, mas eu queria abordar sobre uma outra ótica. Veja só, na época da ditadura militar, a imunidade parlamentar, ela tinha um significado muito grande, que era você garantir à oposição que ela pudesse denunciar, para que ela pudesse falar sobre temas com a liberdade de não ser perseguido em função do que ele falou. Não falar uma série de impropérios, como ele falou, mas falar qualquer assunto, eventualmente uma acusação de corrupção numa área do governo. Imagine você não poder falar isso com medo de amanhã você ser perseguido por conta disso. Então, neste caso específico, eu confesso que se eu fosse parlamentar, eu teria muita dificuldade na hora de votar se ele mantivesse ele preso ou não. Porque eu ia ficar dividido entre o que ele falou e, de outro lado, você saber quais são os limites das coisas. Porque amanhã
Imagine uma outra pessoa falar alguma coisa forte, grave, mas que eu e você achamos, tem uma lógica nisso, mas eventualmente o ministro do Supremo pode ficar ofendido e dar voz de prisão e mandar prender esse sujeito. Aonde vai a liberdade? Até onde vai, para nós, população, o direito de ter a informação? Eu vejo muito a liberdade de imprensa, dela poder falar o que quiser, mas um parlamentar ele não pode fazer isso também. Eu acho que não pode ter irresponsabilidade, evidentemente. E eu acho que a imunidade ela pode ser cível, não criminal. Não dá para o cara também matar uma pessoa e, em razão da imunidade, ele ficar livre, solto. Não estou falando nisso. Mas eu acho que tem que ter a liberdade de expressão. Ela não pode ter esse limite todo. Se a imprensa tem essa liberdade, o parlamentar deveria ter também. Eu teria muita dificuldade, confesso, em votar a favor da manutenção da prisão dele, em função do que eu falei agora. O AI-5 acabou acontecendo lá atrás, por conta de um discurso em pequeno expediente, mal comparando, não estou comparando, enfim, mas só para dizer que o que aconteceu, de fato histórico. Um pequeno expediente, um deputado fez também um discurso que era um discurso até, eu diria que, de mau gosto, porque ele fomentava ou estimulava as esposas dos militares, era próximo do 7 de setembro, de fazer fazer uma greve de sexo com os maridos ou coisa parecida. Era um negócio também sem pé nem cabeça, mas isso motivou uma reação do Exército muito grande e que pressionou o governo que baixou o AI-5 por conta disso. Será que a gente está vivendo situações semelhantes? Não, acho que não. Totalmente diferente da lei? Não, eu acho que a gente vive um momento democrático muito mais claro do que aquele. É muito mais, por mais que o presidente muitas vezes tenha ações de autoritarismo mesmo, até no seu sentimento, quando fala que não teve tortura, quando ele defende o regime militar, mas ele não tem um apoio dos militares para você ter um golpe aqui. Não entendo assim. Mas eu acho o seguinte, veja, isso que nós estamos comentando não foi por parte do presidente, foi por parte de um órgão que é do judiciário. E que, através do ministro que se sentiu ofendido, naturalmente, porque o cara realmente exagerou, ele tomou uma decisão que talvez tenha sido além da conta. Eu só queria fazer uma reflexão para que as pessoas que estivessem nos ouvindo pensassem, será que isso é realmente o caminho que a gente quer trilhar? Será que não seria mais razoável a própria Câmara dos Deputados, através da sua comissão de ética, repreender esse deputado? Tem lá maneiras de você repreender, desde de uma censura, passando por uma suspensão, até a perda do mandato. Já teve deputados que foram perder o mandato pela comissão de ética. Mas será que você precisa de um órgão de fora tomar uma atitude dessa? Esse pretexto, esse precedente, talvez seja perigoso no futuro. Bom, será que, aproveitando, me perdoe, viu, Walter, né, a questão de avançar nas perguntas, né, que a gente sempre tem uma oportunidade como essa, ímpar, né, para poder debater um pouco o cenário nacional que envolve todo cidadão, né, não importa a classe social, todo mundo está dentro do mesmo barco, né, diante daquilo que para alguns foi o STF ter extrapolado na dimensão do pedido de uma prisão de um parlamentar. Por outro lado, nós temos as próprias redes sociais insuflando, ou até mesmo incentivando a população contra o próprio STF. Será que a gente está vivendo um momento muito crítico, onde as opiniões, ou mesmo aquela coisa, tem a fogueira lá, vamos jogar um pouco mais de gasolina para ver se pega fogo em tudo? Né? Não digo que seria essa analogia, né? Nem essa comparação, mas a gente está vivendo um momento em que os próprios governantes, falando inclusive na própria figura do nosso presidente, em alguns momentos, junto com outros ministros, fazem com que o STF receba uma pecha, né? Uma imagem totalmente distorcida.
É perigoso. Eu não estou me referindo ao STF, porque você vai ver as mesmas redes sociais eventualmente massacrando deputados que eventualmente tenham votado pela soltura do deputado. O que você tem é um radicalismo muito forte na vida da população, e as redes sociais, elas permitem que as pessoas fiquem meio que no anonimato. É como o cara no meio de uma multidão e que fala um palavrão xingando alguém, porque ele está meio escondido naquela multidão. As redes sociais se prestam para isso. Muitas vezes o sujeito é de uma agressividade muito maior do que se tivesse presencialmente. Então, esse radicalismo não é só em relação ao STF, é em relação aos homens públicos de maneira geral. Há um senso crítico muito grande da atuação de todas as pessoas públicas. E, muitas vezes, com razão. Mas eu diria que, na maioria das vezes, de uma forma muito radicalizada, muito pouco atenta a entender o outro lado, a tentar observar a coisa de uma maneira mais razoável, mais... enfim, espero, eu desejo muito que a gente viva no país, nos próximos tempos, de uma maneira mais racional, menos emocional. As pessoas estão muito trabalhando com o fígado, com o coração, as pessoas estão colocando para fora os seus medos, suas raivas, etc. E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais racional, pensar o que é melhor para todos nós, né? Do que em vez de dizer o que é ruim para o outro, e que, enfim, é um pouco isso. Eu acho que esse exemplo do deputado é algo que a gente devia refletir. No caso da deputada, evidentemente que não, né? Aí é uma coisa muito mais complicada. Ela é acusada, e aparentemente com uma acusação bastante convincente, porque tem depoimento de filhos corroborando isso, de que ela foi mentora do assassinato do marido e tal. E eu acho que a Câmara dos Deputados tem que também estabelecer os limites das atuações dos seus membros, né? Ter entre seus pares alguém que, notadamente, cometeu um crime dessa natureza, eu acho que é de se esperar que o Congresso Nacional tome uma providência de excluir ou de afastar, lógico, sempre dando todo o direito do direito de defesa da pessoa, mas no caso dela a coisa avançou demais, já há indícios, mais do que indícios, há já alguma comprovação da participação dela no assassinato do marido. Um dos temas que eu queria falar, Braga, essa semana, é uma coisa que me aflige e bota meu rim também para trabalhar. Rim, fígado. Visceral. Visceral o negócio. Mas acontece que, para se tratar hoje, tem vários temas essa semana, mas uma das situações aí que me pegou hoje, do dia de hoje, foi a questão desta PEC que o Senado está colocando, para a questão do auxílio emergencial, linkou uma coisa na outra, né? E essa PEC, ela limita, mas uma coisa você entende bem, que é as questões de investimento na saúde e na educação, que hoje são lastrados na Constituição em percentuais. A PEC tira isso, deixa livre para os estados poderem fazer, quer dizer, omite a Constituição, né? Tira o lado, e aí, agora então, já que está sobrando, eu vou dar auxílio emergencial. Eu achei uma coisa meio descabida, né? Auxílio emergencial é uma coisa, saúde e educação é outra. Aliás, saúde é o que está se brigando. Eu queria entender de você, o que você achou disso? Eu acho o seguinte, isso teria todo sentido se a saúde e a educação do país estivessem bem. E aí você já tivesse, não teria mais necessidade de você reservar uma parte para esta finalidade. Mas os nossos índices, tanto de saúde como de educação, não são bons. Eu acho que é um prejuízo você fazer isso. Na hora que você faz isso, tá bom, num primeiro momento pode ser para um auxílio emergencial, num segundo momento é para construir uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Porque é muito a tendência do homem público num mandato finito, de 4 anos, etc., ele fica muito tentado a fazer coisas concretas e que dê uma razão do seu mandato. De fazer um grande monumento, uma grande obra, etc. E muitas vezes o que a gente vê pelo país são obras inacabadas ou obras que são inúteis. Então você imagina um dinheiro que poderia ser, que hoje está reservado para a educação e para a saúde, ser canalizado para uma obra inútil.
Eu temo, eu acho muito ruim isso. Acho que nós não estamos ainda no momento de abrir mão dessa reserva de recursos para essas duas áreas. A não ser que você me dissesse que o município A, B ou C, ele tem já um desempenho nas duas áreas suficiente para ele abrir mão de parte desse recurso para usar em outras áreas. Ok, mas isso eu não conheço nenhum município no país que esteja nessa condição. Então, realmente, eu não acho que é um mau caminho. O que, inclusive, no bloco anterior, né, Mário? Walter, me permite, o prefeito está falando exatamente sobre, o prefeito de São Bernardo, falando exatamente sobre essa situação do próprio Covid, né? Será que vai sobrar, ou vão sobrar recursos suficientes aí depois dessa pandemia? Né? Será que os municípios, estados, ou até mesmo o país vai viver uma situação econômica crítica, onde os recursos aí vão ser cada vez mais escassos, né? Será que a gente vai sair dessa pandemia mais pobres no sentido de investimentos no Brasil, no próximo governante, os próximos governadores, enfim? Será que isso já está acontecendo, Mário? Muito provavelmente sim, porque hoje, sem dúvida, você tem uma canalização num gasto que não era um gasto previsto anteriormente, né? Todo aparato para você combater o coronavírus, né, gasta-se dinheiro e auxílios emergenciais no próprio orçamento das áreas públicas tem sido feito, desdobramento, tirando dinheiro daqui, de lá e concentrando na área de saúde. A vantagem, eu acho, é de que nós devemos sair dessa pandemia com uma área de saúde mais estruturada, porque algumas coisas vão ficar. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei que aumentaram uma quantidade de leitos de UTI, uma quantidade bastante grande, alguns novos hospitais, etc. Isso vai continuar depois da pandemia. Logo, nós certamente poderemos ter um serviço de saúde melhor. Em compensação, a área de educação, pelo fato de ausência de aulas, de aula presencial, de todo esse ato, nós vamos ter problemas de desenvolvimento do aprendizado. Então, você pode ganhar de um lado, perde de outro, mas certamente, passado essa pandemia, a atividade econômica, até ela engrenar de novo e a gente conseguir ter folga para fazer outras coisas, vai demorar um tempo. Eu acho que sim. A população vai ter que ter um pouco de paciência e sacrifício para passar essas dificuldades. Eu não tenho dúvida disso. Agora, é fundamental que o gestor público ele tenha consciência disso e que ele use bem o recurso público. Se você sempre ele deveria fazer isso, mas nesse momento em especial, aquilo que pode ser adiado de uma coisa que não é essencial, deve ser adiado. Neste momento deve. E concentrar as forças para ter o maior volume possível de combate a uma epidemia que está levando milhares de pessoas a óbito, não é? Olha, Braga, a gente está chegando 53 minutos, né? Mas eu quero ser pontual, mas não posso deixar de falar de uma coisa. É que o nosso presidente ele consegue me deixar assim, rapidinho nas coisas, para não falar outra coisa. Essa semana ele demitiu pelo Twitter, ou afastou pelo Twitter, ou sei lá que rede social foi, o presidente da Petrobras. E aí despencou a ação da empresa para 75 milhões e o conserto ficou ínfimo perto do estrago feito, né? E agora está colocando um general para comandar a Petrobras. Eu só queria um pontinho, que tem tanta coisa. É que, assim, tem tanta matéria que o governo federal dá para a gente conversar que dá para fazer 1000 programas, né? Mas por isso que é bom. A gente teve uma boa ideia de fazer um programa como esse, né, Walter? Porque verdade, assunto tem toda vez vai ter assunto. Só olhar na internet. E canetada também, porque não também. dá para poder baixar o preço da gasolina só na base da caneta, né? Sei lá, talvez a própria vontade política não é suficiente também, né? Também tem que levar em consideração que talvez seja o grande peso nos próximos dias esse aumento dos combustíveis, 5, 6 aumentos, talvez nessa próxima semana, 1ª de março, quem sabe também não tenhamos aí novas surpresas nesse sentido, né? Eu não entendo que um órgão, uma estatal, portanto, tem ações da própria... O predomínio é do Estado na Petrobras. Eu não entendo que ela é
uma empresa autônoma. Não. E acho que ao longo da história, em todos os governos, alguma interface você teve entre governo e Petrobras, até mesmo para você estipular aumento de combustíveis. Só que imagino que isso sempre foi feito de uma forma interna no governo. Decisões, discussões para você chegar num resultado, e o que se anuncia é de comum acordo. Transformar isso numa disputa pela imprensa ou pública, me parece que não é o caminho mais adequado, né? Primeiro isso. Segundo, tem uma coisa, Walter, caiu muito a ação, mas no dia seguinte subiu, acho que hoje ou ontem, subiu na mesma proporção, o que mostra que você tem muita especulação. E tem, inclusive, uma denúncia de que a especulação se deu nessa queda tão grande porque alguns tiveram informação antes dos outros. E, portanto, puderam, como sempre, né? Tiveram a oportunidade de operar no mercado. E aí vendeu tudo um dia para comprar tudo de volta no outro dia e ganhar na diferença dos dois lados. Essas coisas que eu acho, quer dizer, não é possível uma coisa tão sensível como essa, que envolve milhões de dinheiro, né, que seja colocada a público numa discussão pela imprensa e tira um e põe o outro. Ser general, não ser general, eu acho que isso é de menor importância, no meu modo de ver. Até porque as patentes maiores nas Forças Armadas são pessoas que vêm com preparo bastante grande, são pessoas estudiosas, que passam por uma série de seleções para chegar lá. Não é qualquer um que chega. São pessoas normalmente preparadas. Agora, o fato de ser preparado, eventualmente, não quer dizer que seja a pessoa apropriada para aquela função. Isso eu não sei dizer. Eu não tenho o currículo do indicado. Mas não é nem o fato do que saiu para o que entrou, é de como essa coisa aconteceu, né? Se acontece publicamente, não faz muito sentido, né? E fica parecendo o seguinte, que o presidente, ele não é o presidente do país, ele é o ombudsman do governo. Então, quando tem alguma coisa errada, ele faz a briga toda como se ele fosse de fora. É um negócio inacreditável. O mais interessante, né, Mário, que nesse sentido o chamado balão de ensaio, né? Critica a imprensa, mas usa a imprensa para poder saber a reação que o público vai ter em relação àquilo que ele está colocando, né, o chamado balão de ensaio, ou seja, exato, a imprensa está sendo usada nesse momento. Né? A imprensa, quando a gente diz imparcial, aquela que realmente busca as informações mais precisas, ela está sendo usada, né? E de uma forma um tanto quanto sensacional, por dizer assim, a ser estudada no futuro. Né? É tão criticado, mas sabe usar a imprensa e os jornalistas acabam sendo usados nesse sentido. Né? Isso é mérito dele. Isso é mérito dele. Se tem uma coisa que tem que tirar o chapéu para ele, é essa coisa. Ele consegue ser protagonista nas coisas e parece assim até solitário, mas é uma coisa pensada. Sem dúvida nenhuma. É de tirar o chapéu. Na semana que vem tem mais assuntos sobre educação, é isso? Tem, a gente está chegando no finalzinho, então fala, quem vem semana que vem, Braga? Antes de fazer menção ao nosso secretário de Educação, que vai participar na próxima semana, né, o Rocieli Soares Silva, né, que é o nosso próximo entrevistado, né, fazer uma aposta, vamos fazer rapidinho uma aposta, qual que é o principal tema que deve acontecer na semana que vem, que vai ocupar as manchetes dos jornais? Vamos lá, eu começo assim dizendo o seguinte, protestos contra o aumento dos combustíveis devem fazer parte aí das manchetes na semana que vem, quando esse programa estiver no ar também, e antes da entrevista com o secretário de Educação também. Qual que é a sua aposta, Mário? Olha, eu confesso para você o seguinte, eu tenho dificuldade de pensar o que pode ser, porque certamente nós vamos tentar especular algo pelo conhecimento do dia de hoje, mas até lá, uma semana, tanto tempo para esse país, eu não sei. Eu espero que o assunto do dia seja alguma coisa ligada à educação, porque o nosso entrevistado é o secretário de Educação, e a gente vai aproveitar a presença dele para ele destrinchar o que for. Mas, olha, pode ser uma coisa vinda do Congresso, pode ser alguma coisa vinda do Supremo. Eu não sei te dizer, meu amigo, eu não sei mesmo, eu não consigo apostar. Walter. Só para dizer, só para não sair da aposta, eu acho que vai dar rolo no negócio da Eletrobras, hein?
Eu acho que vamos pegar no pé dessa questão da privatização. Aliás, o Paulo Guedes não está conseguindo fazer nada, né? Vamos ver se pelo menos a privatização dele, se é bom ou ruim, não sei, mas alguma coisa tem que sair. Eu acho que eu posso sair. Olha, está no programa, já deu. Eu queria agradecer e dizer, então, só repete, Braga. Bom, semana que vem, né, Rocieli Soares Silva, secretário de Educação, né, tanto aqui pela Brasil em Questão, como também na TV aberta, Canal 9 da NET, 186 da Vivo TV, e a participação, sem dúvida nenhuma, a condução de Mário Covas Neto e Walter Cilione, né? E eu dou meus pitacos no segundo bloco, né, com algumas cutucadinhas, vai por dizer assim. Obrigado, Mário. Boa noite a todos, boa noite, Walter, boa noite, Braga. Muito obrigado a quem está nos assistindo e até semana que vem. Só para dizer, ó, dá o seu likezinho, porque a gente está na rede social também, compartilha para a gente ficar mais feliz, né? E de repente, lá para frente, a gente consegue atingir 20 mil, 30 mil pessoas que assistem, né? A gente pensa, vamos chegar lá. Vamos tentar colocar as perguntas no ar também, né? Muita gente. Infelizmente não conseguimos colocar, né? Mas na próxima semana a gente consegue. Abraço, tchau. Até semana que vem. Tchau, um abraço. Boa noite. Boa noite.